Então, olá a todos, meu nome é Maria das Graças Silva. Eu vou apresentar o texto Políticas Públicas e Vulnerabilidades Habitacionais face à Pandemia Covid-19. Esse artigo foi elaborado por mim, sou estudante de mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Universidade Uninove, 9 de julho, com a professora doutora Amarilis Lúcia Castelli Figueiredo Galardo, professora e doutora de Programa de Mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, também da Universidade 9 de Julho, a Uninove. Aqui é um breve resumo do artigo. Ele é dividido nessas fases: a introdução, o método, estudo de caso, pesquisa qualitativa, é uma análise temática e interpretativa. A fundamentação teórica é a Lei Orgânica da Saúde, o Estatuto da Cidade, Lei Orgânica da Assistência Social e publicações e artigos diversos, né? Políticas públicas é um outro tema que acho que a gente trata nesse artigo, e políticas públicas, intersetorialidade e governança. Esses são os autores principais que foram utilizados, né? Que a gente utilizou os textos e produções deles. Depois vem a parte 5, que a gente fala sobre a pandemia Covid-19, né? Também com a fundamentação toda. Depois a parte 6, habitação e vulnerabilidade. E parte 7, metodologia e gestão. E, por fim, as considerações finais. O objetivo: analisar aspectos sobre políticas públicas, vulnerabilidades socioeconômicas e habitacionais em áreas urbanas, face à pandemia. A ênfase no artigo é a implementação de políticas públicas que dê acesso de direito ao cidadão. O problema de pesquisa é como promover saúde num contexto configurado como pandêmico, apresentado no espaço urbano, os problemas habitacionais, sanitários, considerando e face às desigualdades e vulnerabilidades socioeconômicas. Em função do que a gente vivenciou na pandemia, essa necessidade dos problemas habitacionais, sanitários, né, que se viram mais evidentes nessa fase pandêmica, que já vem do contexto histórico do país. A questão da intersetorialidade e políticas públicas, intersetorialidade e a governança. É importante a gente entender que teve governança e gestão política na situação de crise. É diferente de outras situações, mas ocorreu com o princípio democrático por meio das medidas legais. Foram emitidos vários decretos, portarias, organização de planos para formular políticas direcionadas ao combate e ao enfrentamento da pandemia. A gente destaca também a questão da intersetorialidade, porque não foi só um problema de saúde pública, foi um problema de econômico, um problema sanitário, um problema social, que foi necessária ação intersetorial para o enfrentamento da pandemia. Aqui a gente faz um relato, um histórico, são vários históricos apresentados, mas aqui a gente coloca que desde a declaração de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já se colocava a questão do direito à salubridade, do direito à vida, das condições dignas de vida. E aí a gente vem andando, né? Em 92 vieram as ODMs, depois as ODS. Isso fazendo um paralelo com as ODS, principalmente o ODS número 3, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de todos, que é relacionado à saúde, e o ODS número 11, cidades inteligentes, né? O planejamento urbano, a importância de tornar as cidades viáveis, né? Seguras e sustentáveis para a vida humana. Paralelo a isso, a gente tem a questão legal, a Constituição Federal, a Lei Orgânica da Saúde, o Estatuto da Cidade, que também é importantíssimo na organização das políticas públicas e na implementação e no enfrentamento de uma pandemia, ou poderia ser também uma epidemia. No caso aqui, o foco é a pandemia.
Em relação à pandemia Covid-19, foi em dezembro de 2019 que numa comunidade Hubei, na cidade de Wuhan, na China, ocorreram os primeiros casos, né? Que só foram notificados oficialmente em 30 de janeiro. E aí identificou-se a síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2, né? O que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde emitiu e decretou que era um problema de emergência de saúde pública internacional, considerando o viés de transmissão, a alta transmitibilidade desse vírus e a expansão que ele estava tendo pelo mundo. Na mesma data, aqui no Brasil, já tinha sido tomada providência com a criação de um decreto, criando um grupo executivo interministerial de emergência em saúde pública, que era exatamente para atender às determinações da ONU, para replicar isso nos órgãos de competência aqui do país. Em fevereiro é que a pandemia recebeu a denominação Covid-19, em referência ao vírus, coronavírus, em função do formato do vírus, que lembra uma coroa, e em 26 de fevereiro foi a confirmação do primeiro caso aqui no Brasil. Foi em São Paulo, uma pessoa de sexo masculino que regressou da Itália e que identificou-se que ele era portador desse vírus. Em relação às políticas públicas e às vulnerabilidades habitacionais face à pandemia. As vulnerabilidades, elas estão em todas as áreas, na econômica, na habitação, saúde, meio ambiente, principalmente educação, e ela resulta de processos sociais dinâmicos, essas desigualdades. A política econômica, né, a política habitacional, faz com que as pessoas tenham que ter uma capacidade de adaptação a essa situação de risco e vulnerabilidade que elas têm. Então, a gente tem muitos assentamentos, invasões, moradias irregulares, falta de acesso a oportunidades econômicas e culturais, a formação de várias comunidades em situação de risco e vulnerabilidade, ocupação de áreas ambientais que teriam que ser preservadas, ocupação de área de risco sujeito a deslizamento de terra e outras intempéries aí que possam surgir. E aí o Ministério da Saúde tem uma definição para a vulnerabilidade, que é a exposição a riscos e danos frente a uma ameaça. Em relação às desigualdades, tem um relatório que informa a dificuldade, o relatório PNUD, que informa as dificuldades e como que estão essas desigualdades atualmente. E está relacionado também à questão habitacional e à pandemia. É que eles colocam que há permanência no mundo inteiro das desigualdades, apesar de todos os esforços, programas sociais que são feitos, elas permanecem. Surgem sempre nova geração de desigualdades, como acesso a recursos tecnológicos. A gente viu muito isso nessa época da pandemia. Muita gente não tinha acesso à tecnologia para poder até um atendimento médico, um atendimento à distância, muita coisa foi inviabilizada por conta da dificuldade do acesso e gera uma desigualdade. Amplia mais ainda, é mais uma e fortalece ainda mais as outras desigualdades. É necessário reavaliar, medir novamente, elaborar novos modos de mensurar as desigualdades, né, que não somente alguns dados como o PIB e outros, e é preciso imediatamente correção dessas desigualdades. Porque no aspecto preventivo é preciso consolidar ações e políticas preventivas a essas desigualdades. Elas refletem desequilíbrios econômicos nos próprios países, em todos os países do mundo, mas quando você vê esse desequilíbrio econômico muito latente, é porque a desigualdade também está muito crescente. As políticas públicas e vulnerabilidades ainda em relação ao país, fechando no nosso histórico, desde o descobrimento do país, a gente tem o problema da desigualdade. Então, a cidadania, o projeto nosso de cidadania, ele é excludente. A gente dependeu do mercado europeu, a exploração de mão de obra, a exploração do meio ambiente desordenada,
a Revolução Industrial, tudo voltado para o interesse do capital estrangeiro. E aí a gente acaba chegando na situação de ter, por um lado, um mínimo de uma população com um acesso a bens e com uma renda alta, por outro lado, uma outra população que precisa de programas e projetos sociais e auxílio de governamental para ter o mínimo de sobrevivência. Ou mesmo aqueles que nem isso, que é a questão da habitacional. Mesmo recebendo auxílios, etc. e tal, ainda não tem uma condição habitacional adequada para enfrentar uma pandemia. Principalmente como a Covid-19, que você pede medidas de higiene, você pede lavar as mãos, você pede isolamento, como se isolar em habitações em que moram num único cômodo, uma família com mais de 5, 6 pessoas, e que não tenha muitas vezes acesso ao esgoto ou problemas sanitários, né? Ou água potável. Então isso dificultou muito, estão sendo feitas ainda as pesquisas para que se fundamente ainda mais essa questão de quem foi mais atingido está sendo mais atingido pela pandemia. Acredita-se que as populações de menor renda vão ter mais casos em função da pandemia, mais pessoas afligidas pela pandemia. Quando a pandemia chegou no país, o contexto pré-pandêmico, a esperança de vida ao nascer do brasileiro é de 76 anos, tempo médio de estudo 9,3 anos, percentual de domicílio com ligação à rede geral ou fossa ligada à rede de esgoto, 64,3%, não chegamos a 70% ainda da população com acesso à rede geral de fossa ou esgoto. Pessoas abaixo da linha de pobreza, 25,3%. Rendimento médio mensal domiciliar, R$ 1.337. Isso aqui, né, a gente está falando das áreas urbanas. E as toneladas de CO2 emitidas, emissão de gases, 1,9 bilhões. A gente sabe que, como sabemos, no Brasil a pobreza decorre em grande parte de um quadro de extrema desigualdade, marcado por profunda concentração de renda, que traz parte do processo histórico de urbanização. Essa situação coloca o Brasil entre os países de maior concentração de renda do mundo. Silva, 2010. Aqui é um mapa da desigualdade entre as capitais. A gente vê aqui com destaque a região Nordeste, que foi muitíssimo afligida pela pandemia, até mesmo pela escassez de recursos em saúde pública também, ao contrário de outras regiões. Contrariamente às regiões de Cuiabá, a outras áreas, como Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, outras capitais. Então, a gente teve São Luís, Fortaleza e Recife com piores condições de vulnerabilidade social. Aqui é um gráfico mostrando, denotando os óbitos acumulados de Covid por data de notificação. Então, a gente vê que a região sudeste é preponderante, mas em função até da população aqui no estado de São Paulo. Depois a gente vê exatamente conforme o outro mapa. A gente vê Bahia, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, aí vem Ceará, Pará. Essa plataforma é alimentada diariamente, ainda está em atividade, para se ter um controle mínimo dos casos de Covid. Em relação ao modelo de gestão adotado, toda a pandemia aqui no Brasil, adotou-se uma metodologia de gestão. A gente identificou a figura 1, a escala de Manchester, que é aquela escala utilizada para separar pacientes de risco nos hospitais, que é utilizada por cores, partindo do vermelho até um azul mais claro. E essa escala inicial, que é usada nas unidades hospitalares, na urgência e emergência, também foi adaptada para utilização na pandemia. Então, a gente tem o vermelho, que é uma fase mais crítica, a fase 2, que você já tem um certo controle, que é a laranja, a fase 3, que possibilita a flexibilização, aí entra a questão da legislação, os decretos, as determinações governamentais, quais as unidades que funcionam, se é mercado, quais os serviços que voltam a funcionar, as escolas, para a gente partir finalmente para a fase 4 de uma abertura parcial
E a fase 5, que é quando se volta à normalidade. Aqui, somente quando se tiver absoluta certeza de que a questão do vírus está realmente sob controle, né? Essa foi a metodologia. A gente identifica isso no portal da enfermagem e também no Plano São Paulo, que foi divulgado pelo governo do estado sobre como que seria o tratamento metodológico da pandemia, né? Concluindo, o estado de pobreza causa enfraquecimento físico, moral, pessoal, social e coletivo. Causa adoecimento e riscos, vulnerabiliza, marginaliza. O seu enfrentamento requer inclusão social que necessita acesso enquanto direito humano e civil. O acesso às políticas públicas, às condições salubres de vida, de habitação, são fundamentais. Se a gente não tiver políticas eficazes nesse sentido, a pobreza vai continuar enfraquecendo física e moral e minando as condições de desenvolvimento da população. Vulnerabilidade não significa fraqueza, não é que está fraco, mas sim sujeito a um fator que pode levar à condição de risco, né? Que pode prejudicar o sentido de bem-estar, né? E para essa vulnerabilidade não pode ser só ação pós-problema, mas sim uma ação preventiva, através do planejamento, políticas setoriais, construção das próprias políticas públicas com a participação popular. Planejamento e urbanização são mecanismos que oportunizam a mitigação de diversas vulnerabilidades por meio de transformações estruturais promovidas no espaço urbano. Fortalece a ordenação de posse, organiza o uso do território, garante direitos do cidadão, são transversais às políticas públicas, compõe uma rede de atenção e cuidado às demandas populacionais, principalmente as ocasionadas pelo adensamento urbano. A prevenção a eventos adversos por meio de políticas setoriais é um microcontexto. Auxiliam a governança política de macrocontextos, né? Como no caso da pandemia. Aplicação de planejamento e recursos públicos para atendimento dessas demandas populacionais. Isso pode diminuir as desigualdades sociais e habitacionais e proporcionar que as vulnerabilidades sociais, econômicas e habitacionais sejam diminuídas. A forma como as cidades funcionam influencia significativamente a saúde de seus moradores. Na área urbana, essa questão da desigualdade, a gente viu isso muito claramente. Como que a influência de cada cidade, o modo como está estruturado os serviços em cada cidade, afeta o morador, do transporte público, à educação, em todos os setores. Vulnerabilidades, desigualdades, situação socioeconômica, saúde ambiental e habitação, elas têm a mesma perspectiva, a efetividade de políticas públicas eficazes para a melhoria das condições de enfrentamento às situações cotidianas e extraordinárias também, que é a pandemia Covid-19. Embora o Sistema Único de Saúde tenha respondido a contento no atendimento e nos cuidados dos casos com a população, na maioria das cidades, a primeira onda de contágio que a gente teve, que agora considera-se passada, pode-se ter uma retomada numa segunda onda e a problemática social anterior continua, do adoecimento causado por outros problemas ambientais, como poluição do ar, poluição da água e do solo. Pode não ser a nível mundial, mas em nível local eles continuam lá e precisam de enfrentamento. E esperamos que a gente tenha contribuído para um processo reflexivo para a construção de cidades mais inteligentes e sustentáveis, no entendimento de que a gente precisa alcançar esse estado de bem-estar e de qualidade de vida, né? Mas para isso é necessário maior atenção à efetividade do processo de desenvolvimento urbano e das políticas públicas no país. Muito obrigada. Então, também